E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos em BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco S.A. no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando que sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e temas positivos para a nossa vida, tá? No mercado financeiro a gente é mais ativo lá no Twitter. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Aqui nada mais é do que uma forma gratuita que eu compartilho as minhas visões pessoais e particulares, tá? Para que, com o objetivo de ajudar, com o objetivo de trazer outras perspectivas para as pessoas, no sentido de todos nós crescermos juntos, tá? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, no qual nós procuramos aqui interpretar o como, o quando, o onde e o porquê, com o objetivo de obter os maiores resultados com a maior eficiência possível de ganhos, tá? E o slogan do Setup JJ é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do setup. Eu chamo carinhosamente o setup de relógio suíço pelo fato de nós procurarmos a perfeição de um relógio suíço, né? Para quem não sabe, um relógio automático suíço de alta qualidade, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, né? Ou seja, ele dá o timing com quase perfeição, né? Esse é o objetivo do setup, tá? Dar o timing com quase perfeição. E a partir disso nós temos as engrenagens desse relógio suíço, ou seja, nossos indicadores, no qual nós já temos aqui mais de 110 vídeos disponíveis, tá bom? No canal, na playlist do Setup JJ. Vídeos esses que tem vídeos aqui que a gente explica sobre as médias, sobre as bandas de Bollinger, sobre o MACD, Moving Average, Convergence and Divergence, sobre o volume, sobre o JJ Index, o CCI, Commodity Channel Index, sobre o Fibonacci, Triple Screen, figuras gráficas, candlestick, os movimentos de preço, análise técnica, price action, tá? Nós explicamos em cada vídeo aí, é só procurar que vocês vão ver pelo título, né? Que explicam a origem de cada indicador desses, como que ele foi desenvolvido, por quem, né? O porquê que ele está no Setup JJ, como é utilizado de forma individual cada indicador e como é usado no conjunto da obra que a gente chama relógio suíço Setup JJ, tá? Tá tudo disponível aqui. Esse vídeo nada mais é do que isso, né? Uma forma de demonstração da aplicação na prática do conjunto de todos esses indicadores, tá? Eu preciso lembrar sempre que a principal peça do relógio suíço somos nós mesmos, tá bom, meus amigos? Sem essa peça nada funciona, né? Sem essa peça muito calibrada, essa é a verdade, né? E aí a gente tem a abordagem do tripé da disciplina técnica. Nós precisamos sim conhecer indicadores, conhecer tela, conhecer mercado, ter cultura de mercado, conhecer a história das empresas, dos ativos, o que é alavancagem, quais são as regras da corretora, a nossa corretora que a gente utiliza, prazos de envio de ordens, abertura de mercado, fechamento de mercado, leilão, split, implit, tá? A gente precisa ter cultura de mercado, isso está dentro da disciplina técnica. A gente precisa ter disciplina física, tá? Porque saúde física também reflete na nossa saúde em operações de mercado. Não tenham dúvidas, tá bom, meus amigos? E a gente precisa ter também a disciplina emocional, tá? Esse conjunto, né, de disciplinas é o que vai gerar a saúde, né, do nosso resultado no mercado financeiro e automaticamente a saúde de nós como pessoas também. Mas vamos em frente. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Eu tenho deixado ela em todos os nossos vídeos aqui, para quem quiser tirar um print e guardar, tá? São os prováveis caminhos do Fibonacci a partir do momento que a gente traça
os topos e fundos aí das nossas projeções, extensões, retrações, tá bom? Vamos em frente. Estudos de BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco, no setup JJ. Esse aqui, meus amigos, é o gráfico mensal de Bradesco, né? Antes de começar, eu quero trazer uma breve história do Bradesco, né? Bradesco é um banco brasileiro constituído na forma de sociedade anônima, por isso Bradesco S.A., com sede na cidade de Osasco, São Paulo, Vila dos Remédios, né? Foi fundado em 10 de março de 1943 em Marília, São Paulo, por Amador Aguiar. Ou seja, Bradesco esse ano, meus amigos, está completando 80 anos de atividade, né? Vamos aqui. Deixa eu ver o que eu vou trazer mais de história. Em 2010, foi o único banco privado brasileiro a estar presente em todos os municípios do Brasil, ou seja, nos 1.564 municípios de todo o Brasil, tá? Foi considerado uma das marcas mais valiosas da América Latina em 2012, tá? Primeiro lugar entre os bancos entre 2012 e 2015, pela consultoria Brand Finance, tá? Em 2016 foi premiado pela revista Isto é Dinheiro como a marca mais valiosa do Brasil também, nos últimos 10 anos, tá? Em 2019 foi eleita mais uma vez a marca mais valiosa do Brasil, né, pelo Isto é Dinheiro. No mesmo ano foi eleita a empresa mais inovadora de serviços, ou seja, em 2019 também foi eleita a empresa mais inovadora nos serviços financeiros com o prêmio Valor e Inovação Brasil, pelo jornal Valor Econômico, tá? O presidente atual do Conselho do Bradesco é o Luiz Carlos Trabuco Cap, né? Conhecido como Trabuco, né? O Bradesco, meus amigos, é uma empresa já longeva, né? Com 80 anos, e tem uma história muito longa de inovações. Se eu for contar toda a história aqui no vídeo, o vídeo passa de 1 hora, né? Vale a pena estudar. Ele trouxe muita inovação, desde microfilmagem. As pessoas com mais idade, né, com mais de 40, 50, vão lembrar o que era microfilme, tá? Na compensação de cheques e tudo. Até a iniciação de postos de atendimento automáticos, que antes eram chamados, hoje a gente chama de caixa eletrônico, essa coisa, né? Mas o Bradesco é uma empresa com um histórico de inovação muito forte no Brasil, de várias coisas, de pioneirismo, né? De atendimento a clientes de mais baixa renda e tudo. Hoje ele tem outros braços, né, dentro do Bradesco, que é o Bradesco Seguros, que também atua na área de seguros. Tem a BRAP, né, a Bradesco Participações, com participações em muitas coisas. Para quem não sabe, o Bradesco e o Banco do Brasil, né, foram os criadores do que é hoje chamado de Cielo, né, começando em 1995, tá? Ele decidiu criar, né, a processadora de cartões de créditos da bandeira Visa, tá? Nasceu nessa época a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, a CBMP, tá? Atual Cielo, empresa líder no mercado brasileiro de meios eletrônicos de pagamento. No ano seguinte, o Bradesco lançou um dos primeiros sistemas de internet banking do mundo e o primeiro da América Latina, tá? Para vocês saberem, o que é hoje chamado de Cielo, né, que antes era chamado de Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, CBMP, na época, em 1995, foi criado pelo Bradesco, Banco Real, que hoje o Banco Real é do Santander, né, Banco do Brasil, e o Banco Nacional, que é um banco que faliu, né, na década de 90 mesmo, tá bom? Hoje os controladores da Cielo, acho que todos sabem, né, é o Bradesco e o Banco do Brasil, tá bom? Então, assim, a história do Bradesco é muito longa e muito rica, tá? Ele comprou vários bancos na fase da privatizações dos bancos, na época do Fernando Henrique, tá? Na década de 90 também.
como o Banco da Bahia, como o Banco do Estado do Amazonas, tá? Comprou esse banco que faliu, o BCN, né? Banco de Crédito Nacional. Comprou o BCN, o Banco de Crédito Nacional, tá? Né? O banco que faliu, tá? O BCN realmente ele acabou, né? E o Bradesco comprou o Banco de Crédito Nacional, o BCN. Bem, a história do Bradesco realmente é muito longa. É importante, tá? Entrar na internet e ver, tem essa história toda lá. Como eu falei e repito, o principal executivo hoje da empresa, já há um bom tempo, é o Luiz Carlos Trabuco Cap, né? Conhecido como Trabuco, tá? Que é o presidente do banco desde a morte do seu fundador, Amador Aguiar, tá bom? Vamos para o gráfico então. Estamos aqui com o gráfico mensal de Bradesco, né? Das ações preferenciais nominativas. A gente vê, e eu sempre comento, a gente publica muito gráfico do Bradesco com outras empresas e a gente tem um comparativo, né? Essa alta de Bradesco aqui, meus amigos, é incomparável, tá? Eu não lembro de ter visto uma empresa que cresceu tanto nesse período aqui, tá? De 2004, 2003 até a pandemia, até 2020, tá? Esse crescimento aqui é o que podemos chamar de crescimento vertiginoso, né? Onde o Bradesco chegou aqui ao seu topo histórico, tá? Em R$ 25,57 por ação, tá? O preço atual da ação do Bradesco é esse aqui, né? De R$ 12,57, tá? Ou seja, aconteceu essa queda aqui, né, do Bradesco. Nós vemos aqui todo o histórico dele, desde a crise do subprime, tá? A crise do PT, quando caiu a Dilma, tá? Crise da pandemia, né? No qual ele fez o topo mais uma vez aqui, né? Eu não vou deixar não quero deixar isso aqui que eu quero mostrar. Aqui o topo e o fundo da pandemia, tá? Fundo da pandemia aqui, né? E depois da pandemia o Bradesco recuperou, porém não chegou mais no seu topo histórico, tá? Eu preciso mostrar aqui que o pré-pandemia, o ativo, né, de Bradesco, a ação de Bradesco, fez um topo duplo, ou seja, padrão de reversão, né? Segundo o livro, a Enciclopédia de Padrões Gráficos do Thomas Bukowski, né, o Encyclopedia of Chart Patterns, esse padrão aqui tem 73% de assertividade, tá bom, meus amigos? Ou seja, em 73% das vezes que é feito um topo duplo, o ativo cai, né? É um padrão gráfico, tá bom? Ele recuperou, como falamos, porém não voltou a recuperar até o topo anterior, que é o topo histórico, e fez a linha de tendência de queda, né? Aqui também nós temos, lá pelo gráfico semanal a gente vai ver melhor esse triângulo que foi feito, tá? E essa consolidação aqui, ó. A gente vai ter uma condição melhor de olhar tudo isso no gráfico semanal, tá? A gente vê aqui, meus amigos, ó, ainda a média móvel de 200 apontada para cima, porém a de 9,27 para baixo, MACD vendedor e as bandas de Bollinger também abertas para baixo. A gente sabe que a duzentona é dura de romper, né? A gente já rompeu esse 76 aqui do Fibo da pandemia com alvo agora no 111, tá? Porém, tem uma pedra no caminho, né? Uma pedra está no caminho, né? No caminho está uma pedra, que é a duzentona, né? Rompendo essa duzentona aqui, que está praticamente aqui na linha 100, né? Do Fibonacci da pandemia, o alvo vem para cá e para esse 23 aqui também do Fibonacci, que a gente também está fazendo esse filé mignon aqui, ó. Né? Eu vou comentar outras coisas sobre balanço no gráfico semanal e diário, tá? A gente vê que o volume vendedor cresceu e caiu de volta. JJ ainda que está vendedor, com o PVT aqui quase colado na banda de Bollinger de 50.
E C650 também está vendido, indo para sobrevenda aqui já abaixo da menos 100, né? Olhando o gráfico semanal de Bradesco, né? A gente vê aqui aquele topo duplo no qual eu comentei, ó, do pré-pandemia, tá vendo, ó? Né? E esse segundo topo foi onde o ativo caiu na questão da pandemia. A partir daqui nós temos o traçado do Fibonacci da pandemia, né? A partir desse topo, pré-pandemia, e o fundo da pandemia, tá bom? Todo mundo que tem acompanhado meus vídeos aqui sabe que eu tenho o padrão dessa cor roxa como Fibo da pandemia, né, meus amigos, né? Então o ativo fez isso, formou uma linhazinha de tendência de alta aqui, né? Ó, tá vendo? Recuperou da pandemia, ó, topos e fundos ascendentes, tá vendo? Linha de tendência de alta. Porém, não conseguiu mais chegar no topo histórico, né? Que falamos lá no gráfico mensal, que está aqui em R$ 25,57, o topo histórico. E agora o ativo está valendo R$ 12,57, né? Ele fez essa viagem aqui pós-pandemia, né? A gente observa também, como eu falei no gráfico semanal, no gráfico mensal, nós estamos no gráfico semanal, né, de Bradesco, dessa consolidação aqui, né, que durou daqui, olha, meus amigos, ó, em torno de agosto de 2021 até aqui, ó, outubro de 2022, né? A gente tem falado muito desse padrão aqui do pós-eleição, né, do segundo turno, ou seja, outubro de 2022. Só um pouquinho, por favor, que eu peguei a figura errada. Então a gente tem falado muito desse padrão, dessa queda, a partir de novembro de 2022. Porém, o Bradesco tem um caso especial aqui, um caso próprio dele, que a gente vai ver. Eu vou comentar isso de forma rasa aqui, e no gráfico mensal, no gráfico diário eu vou mostrar com maior detalhe, tá? Porém, mas lembrando que aqui, ó, foi divulgado o balanço do terceiro trimestre, tá? De Bradesco, que ele veio com prejuízo, e eu confesso que eu não lembrava a outra vez que Bradesco tinha dado prejuízo, a não ser no terceiro trimestre de 2022, tá? E isso foi o que, foi o que levou a essa queda aqui, ó, tá? No ativo, né? Ou seja, ele saiu da consolidação e caiu, tá? E também lá no gráfico diário eu vou comentar sobre o balanço do quarto trimestre também que ocorreu, levou a outra mais uma queda, tá? Por causa de empréstimos, inclusive para Americanas e tudo. A média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo, a de 9,27 também para baixo, MACD vendedor e crescente, tá vendo? Banda de Bollinger também aberta para baixo, dando volatilidade para queda, né? O volume deu uma caída, tá vendedor, ó, mas já rompeu a 200 para baixo. A média de 20, me perdoem, para baixo. JJ Index vendedor com PVT virado para baixo, olha, tá vendo? E bandas de Bollinger abertas, ou seja, volatilidade também de volume ponderada pelo preço baixista, né? E o C650 está aqui na menos 100, vendido, né? Ainda. Segurando aqui nessa região, tá? Indo para o gráfico diário de Bradesco, ações preferenciais nominativas, tá? A gente vê aquela recuperaçãozinha que foi feita e a queda, né? Nós vemos aqui, ó, esse gap down, né? Deixa eu escrever aqui para ficar aqui. Esse aqui é um gap down, tá? Nós vemos aqui esse gap down, que foi justamente o que eu comecei a comentar lá no vídeo semanal, né, do gráfico semanal, na demonstração do gráfico semanal, que foi justamente o dia aqui da divulgação do balanço do terceiro trimestre, tá? Aqui nada mais foi do que
claro que ocorreram outros fatores, mas aqui foi a divulgação do balanço do terceiro trimestre, tá? O balanço, como eu falei, eu não lembro de ter visto um balanço de Bradesco vir com prejuízo. Se eu tiver visto, tem tanto tempo que realmente eu não lembro, né? E aí ocorreu esse gap aqui no dia, bem forte, tá? Uma queda bem forte que veio bater aqui, ó, no 76 do Fibo da pandemia, né? Ele rompeu até o 76 aqui desse Fibo verde aqui, ou seja, cumpriu o filé mignon rompendo tudo, ó, e batendo aqui no 76 do Fibo da pandemia, tá vendo? Aqui, ó, nesse outro gap, tá? Já agora nesse ano, ó, ou seja, no mês passado, né, em fevereiro, né, aqui temos outro gap down, tá? Esse gap down aqui foi a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2022, tá? No quarto trimestre, meus amigos, aqui na divulgação desse balanço, apareceu outro problema do ativo, tá? Bradesco, pelo que foi informado, né, tem um empréstimo, tá, para Americanas, ticker AMR3, tá? Acho que todos sabem que a Americanas pediu recuperação judicial, tá com um problema muito sério, inclusive com suspeitas muito fortes de fraude nos balanços, né? E o Bradesco tem um empréstimo, tá, de 4,8 bilhões de reais, né? O que foi falado, né, é que o que foi falado é que nesse balanço aqui, tá, foi feita uma provisão para devedores duvidosos, tá? Devedores de em torno de 3,2 bilhões, tá? Não foi nem ainda, é o que é falado, tá, meus amigos? Eu realmente não conferi isso no balanço. Mas nem foi nem provisado, não foi nem provisionado ainda o possível prejuízo total, né? Mas prejudicou o resultado desse balanço do quarto trimestre, tá? E aí a gente observa aqui agora, ó, que nós temos uma nova consolidação, ó, tá? Eu vou deixar assim um pouquinho mais abaixo para a gente não prejudicar esse candle aqui, tá? Mas a consolidação tá aqui, ó. Mas tá quase lá, né? Tá aqui, ó. Tá bom? Bem, nós temos uma nova consolidação após isso, né? O gap fechou, tá vendo? Né? O gap fechou, o ativo tentou a recuperação, né? Fez aqui, ó, topo duplo. Lembra que falamos, né? 73% das chances de um topo duplo, ou um fundo duplo, ser uma reversão, tá vendo? Então aqui, ó, fez um topo duplo, porém ele não rompeu, ó, né? Ele chegou a ameaçar esse topo anterior, mas não rompeu, ó, ou seja, foi uma coisa que não deu certo. E aí a tendência de queda retornou. A gente vê, meus amigos, um caminho aqui para todo o problema, né, da economia brasileira, de muita queda, né? Hoje mesmo, então estamos falando no dia 23 de março de 2023, tá? O próprio Ibov rompeu os 100 mil pontos para baixo, chegou a bater 97 mil, tá? Eu não vi o fechamento, mas fechou muito fortemente para baixo, né? E os bancos estão indo junto. A gente tem feito as análises aí um dia após o outro. Fizemos do. Vamos dar uma olhada aí. Fizemos do Itaú, fizemos do Banco do Brasil, fizemos do BTG Pactual. Hoje estamos fazendo do Bradesco, né?
E tudo isso tem levado as companhias para baixo, né? A bolsa para baixo e todas as companhias. A própria Petrobras já está em R$ 22 a ação, onde ela bateu no governo passado em 37, né? 34, tá? Então aqui, ó, esse é um marco de todas as empresas, como eu falei, né? Novembro, tá? De 2022, né? Que trouxe queda para todas as empresas, praticamente, tá? Eu ainda não vi uma que não caiu após o segundo turno das eleições. Porém, no caso de Bradesco, tem mais essa questão do balanço deles, que foi divulgado com prejuízo, e agora com mais esse problema, né? No balanço do terceiro trimestre, que eu cheguei a ver as notas explicativas, vinha falando também da questão de tesouraria deles, que teve problema, da questão de própria análise de crédito, com empréstimos não recebidos e tudo. Acredito que o banco deve estar fazendo, porque uma empresa de 80 anos, meus amigos, é uma empresa tem muito caminho aí trilhado, né? Ela passou por outros reveses e se reinventou, né? É o que eu acredito que vai acontecer, mas a gente não sabe quando. Por enquanto, a faca está caindo, né? Eu, nesse momento agora, ainda não compraria, né? Porque eu não vejo sinal de fundo ainda, tá? Mas é um... E a gente nunca sabe do que pode acontecer. Não quer dizer que uma empresa que tem 80 anos, ela não vá falir, né? Infelizmente, eu não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas existe uma possível falência aí da Americanas, que também é uma empresa de mais de 90 anos já, quase 100 anos, tá? Então, assim, tudo é possível, né? Como diz aquela música do forrozinho lá, né? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, enquanto eu não tenho uma segurança, e como eu sempre comento, né? A primeira função do trader, tá? Vou até escrever aqui para... Isso é importante, tá? Vou colocar numa letra um pouquinho maior. Vou colocar aqui de amarelo, só um pouquinho. A primeira função do trader manter o seu capital, tá? A segunda função do trader, que é ganhar dinheiro consistentemente, tá, meus amigos? E aí a terceira função, que é ganhar muito dinheiro, tá? Isso aqui é uma escadinha, meus amigos, tá? Não tenham ilusões, tá? Isso aqui é uma escadinha. Você vai ter que subir ela pouco a pouco, tá? A gente não vai chegar lá de uma vez só, tá? Então passem primeiro a manter o seu capital. A partir do momento que seu capital está ficando intacto nas suas operações, você vai ganhar dinheiro, tá? Consistentemente. E aí, a partir do momento que essa segurança está grande, você pode começar a inventar uma flexibilidade, alguma coisa que vai fazer você ganhar muito. Porém, sempre com muito cuidado, sempre observando a primeira função, tá? Nunca se esqueçam da primeira função. A gente sempre tem que manter nosso capital. Por isso que eu falo aqui, no caso de Bradesco, né? E isso é a minha opinião, eu respeito opiniões divergentes, tá? Mas a minha opinião é essa. Eu não entro num ativo assim, com a faca caindo, tá? Porque eu quero manter meu capital. Eu quero manter meu capital. Então, quando um ativo está assim, eu vou procurar um outro que esteja muito melhor, né? Nós, como eu falei, nós fizemos as análises aí de Itaú, de Banco do Brasil, de BTG, Pactual, hoje de Bradesco. Fizemos também de bancos internacionais, tá? Fizemos do Silicon Valley Bank, o SVB, né? Fizemos do Credit Suisse. Por enquanto, para mim, o melhor banco de todos, inclusive melhor do que Bradesco, tá o Banco do Brasil. Porém, a gente não pode esquecer que Banco do Brasil é empresa de economia mista, é um banco
Apesar de economia mista, vamos falar a verdade, né? Um banco estatal, né? E com esse governo que está aí eu não confio também, tá? Então, assim, procurem olhar essa hierarquia, né? De primeiro manter seu capital, aí sim ganhar dinheiro consistentemente. E aí quando tiver muito seguro disso, que seu capital está sendo mantido e você ganhando dinheiro de forma consistente, aí podem ir atrás de ganhar muito dinheiro, tá? Mas respeitem, né? Cada etapa, não procurem pular etapas, né? Olhando o gráfico aqui, então, meus amigos, olha, a gente vê, né, a consolidação, como eu falei, nós vemos a média de móvel exponencial de 200 apontada para baixo, as médias de 9 e 27 também apontadas para baixo com o MACD, ó, vendedor e crescente, MACD 18, né? A banda de Bollinger também abrindo para baixo, o preço chegou aqui, né, agora, nesse ponto do Fibonacci, ou seja, nessa linha aqui do 127 do Fibonacci, ou seja, ele rompeu mais uma vez o 111, tá? E veio para o 127, onde ele está agora. Esse 27 é um fundo que já foi testado aqui duas vezes. Será que rompe agora? Né? Volume caiu, o JJ Index está vendedor, ó, com PVT ligeiramente virado para baixo. CCI também vendedor, rompeu a linha do menos 100, tá vendo? O menos 100 está aqui, ó, né? Então, assim, temos linhas de tendência de baixa, de queda, né? LTB, né? E vamos aguardar agora se ele rompe esse suporte, né? Esse fundo, tá bom? Indo para o gráfico de 60 minutos de Bradesco, né? A gente vê aqui mais claramente a consolidação que eu falei, ó. Deixa eu delimitar ela aqui para a gente analisar. Era um pouquinho para baixo, então ele já rompeu, né? A verdade foi essa. Apesar que tem... Peraí. Eu quero... A gente não pode desconsiderar aqui o pavio do candle, tá? O pavio do candle é candle, tá, meus amigos? Atenção a isso, tá? Isso é muito importante. Pavio de candle é candle, tá? Eu vejo muita gente aí desconsiderar. Como eu falei sempre, eu respeito a cada um, porém, eu não concordo com isso, né? A gente vê Bradesco caindo, mas a gente vê também que ele paga dividendos, ele continua pagando, tá? Isso não deixou de acontecer. Temos gap aqui, né? No qual já foi fechado, tá vendo? Foi feito, depois do último teste aqui do topo do triângulo, ó, da consolidação, foi feito um teste, porém ele não rompeu, ele não chegou lá naquele topo lá, né? Temos um gap aqui e foi formada aqui uma linha de tendência mais forte, ó. Fizemos aqui o filé mignon do Fibonacci, tá vendo? A média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo, a de 9,27 também para baixo, bandas de Bollinger abertas também para baixo, dando volatilidade para um movimento de queda, tá vendo? Estamos ameaçando aqui talvez uma regressão à médiazinha aqui, que deu uma segurada agora no final desse dia, né? Que é uma quinta-feira, tá? Os níveis de Fibonacci estão aqui, ou seja, rompemos os 76, chegamos aqui praticamente na região do 111, tá? Que é uma região a se observar, né? Esse aqui é um rompimento importante, tá? Porque rompendo o 111, que é região de suporte violino, se vocês olharem lá na tela que eu deixei aí da dinâmica do Fibonacci, abre caminho para mais queda, tá? Abre caminho para mais queda aqui, tá? Nesse rompimento aqui, ó. Tá bom? A gente vê que o volume vendedor subiu um pouco, ó, tá vendo? JJ Index também vendido aqui, tá? Se a gente vê aqui, ó, o C650 tá vendedor, ó. Porém, ele tá voltando aqui da linha do 200, tá vendo? O que significa regressão à média mesmo, como falamos aqui, que pode ser uma possível regressão à média. Porém, no JJ Index a gente vê o PVT colado na banda de Bollinger, tá vendo? Mas o PVT ainda aponta para baixo, tá? Ele não está ameaçando aqui fazer uma volta à média, alguma coisa para o alto, tá? Então, assim, linha de tendência de queda, tá? No geral, né?
e indicadores aí mostrando venda também aqui pelos 60 minutos, tá bom, meus amigos? Vamos dar uma olhada aqui no contexto, no triple screen, para a gente ver como é que está a situação, né? No gráfico semanal, então, ó, linha de tendência de baixa, né? LTB, tá vendo? Clara, com inclusive a média de 200, a duzentona para baixo, a de 9,27, JJ Index vendedor, C650 também vendedor. No gráfico diário também vemos uma LTB, uma linha de tendência de queda, com médias todas as três apontadas para baixo. JJ Index vendedor, CCI vendedor também, né? Claramente, tá? E aqui no diário, apesar da consolidação, né? Temos uma consolidação sim formada aqui, né? Olha, tá? Apesar dessa consolidação, a gente também tem uma LTB, uma linha de tendência de queda, tá? Inclusive com essa falha de topo aqui, ó, né? E estamos num ponto agora importante, que rompendo esse 111 aqui, ele ganha mais caminho, apesar do caminho estar aqui, né? O JJ Index vendedor, CCI 50 também vendedor, mas ele rompendo esse ponto aqui que é importante, tá bom, gente? 111 de Fibonacci é importante, ele rompendo esse ponto aqui cai mais, né? Vamos ver se ele segura aqui ou não. Ele já ameaça aqui uma regressão à média. Porém, a gente vê as médias de 9, de 27 e de 200 para baixo. Como falamos, ó, MACD vendedor também, crescente, tá? Então, no geral, é linha de tendência de baixa, tá bom, meus amigos? Não tem o que inventar muito aqui, né? Quer dizer, não tem que inventar nada, né? Nunca tem o que inventar. O gráfico mostra a queda, né? Inclusive rompeu o topo, fundos aqui, ó, que é importante também ressaltar, tá bom? Ó. Rompeu aqui, né? Fundos anteriores, tá vendo? Aqui inclusive era um fundo duplo, tá vendo? Ó, no qual funcionou, né, a questão do padrão gráfico, tá vendo? Né? Então é queda, né? A linha de tendência é de queda, né? A probabilidade maior é de continuar caindo. É isso aí, meus amigos. Espero ter trazido mais um estudo aqui que tenha dado proveito a vocês sobre visão de mercado, tá bom? Tem gente que vai para a guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. E tem gente que volta inteiro, mas com a cabeça mutilada. Isso depende do quanto de pressão você aguenta. Essa frase é uma frase que deve ter vindo de algum ex-combatente, alguma coisa, e diz muito, né, sobre isso. Mas também diz muito sobre mercado, tá bom, meus amigos? Eu já vi muita gente dizer, e eu concordo, que não existe uma das profissões que mexe mais com o nosso emocional é o mercado financeiro, tá? Essa habilidade que todos nós precisamos desenvolver é a habilidade que muda você de um perdedor para um ganhador, tá? Aguentar a pressão. Nós traders precisamos desenvolver essa habilidade de aguentar a pressão, tá? E para isso eu sempre falo da questão da disciplina, como eu falei no começo do vídeo, o tripé da disciplina, tá? A disciplina técnica. A gente precisa ter segurança sobre as ferramentas que a gente utiliza. E para ter essa segurança a gente precisa conhecer muito bem cada uma delas, né? Levando aqui para a questão da guerra, é a mesma coisa que um soldado não conhecer seu fuzil, não conhecer o seu capacete, não conhecer o seu morteiro e por aí vai, tá? Nós precisamos também ter disciplina física, né? Tanto para a guerra quanto para o mercado a gente precisa de saúde física, tá bom, meus amigos? Se a gente tiver com o braço doendo, sei lá, com a coluna doendo, alguma coisa, mal do coração, o nosso emocional vai abalar, a gente não vai ter a confiança necessária, né? E a questão da disciplina emocional, que é aguentar a pressão também, tá? Então, muita atenção a isso. Nada é mais simples do que a grandeza. Na verdade, ser simples é ser grande. Ralph Waldo Emerson, Ensaios. É isso aí, meus amigos. Eu comento com muita gente que a questão de ganhar no mercado não é ficar tendo 30 médias, 40 indicadores na tela e tudo. Quanto mais simples que você conseguir fazer seu setup, melhor. Essa minha tela aqui do Setup JJ, felizmente ou infelizmente, é a forma que hoje eu consigo mais simples para fazer uma leitura
relativamente, né, probabilisticamente segura do mercado, estatisticamente segura, né? Ele me responde as coisas que eu preciso aqui para tomar a decisão se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou zerar, se eu não vou entrar no momento, tá? Então, assim, procurem a simplicidade, não precisa... quando eu falo de disciplina técnica aqui, não é você ser o papa de saber todos os indicadores do mundo, é você conhecer muito bem os que você utiliza. Saber o porquê que você utiliza aqueles indicadores dentro, inclusive, do setup que vocês formarem, tá? Aqui eu tento explicar a forma que eu criei e se vocês quiserem usar, muita gente usa, eu acho legal, tá aberto para isso mesmo, podem usar, tá? Só que usem sabendo para que serve cada coisa, né? Por isso que a gente tem esses vídeos aqui, tá? Como eu falei, mais de 110 vídeos, para trazer isso, né? O arqueiro deve saber o que ele está tentando atingir, então deve apontar e controlar a arma por sua habilidade. Sêneca, Cartas a Lucílio. Aqui, meus amigos, tem uma frase que eu sempre uso com todo mundo, tá? A gente só vai para onde a gente está olhando, né? Então a gente tem que ter objetivo. Por que você está no mercado? Né? Se você está falando que está no mercado simplesmente só para ganhar dinheiro, não está certo. Tá? Se você não tiver um compromisso com a qualidade do trabalho que você faz dentro do mercado, o dinheiro não vai vir, tá? Porque o dinheiro é consequência nisso aqui. Tá? Como em qualquer coisa, como em qualquer atividade profissional. Mas no mercado não tem enganação. Se você fez bem, você ganha. Se você fez mal, você perde. É assim que funciona a coisa aqui, tá bom? Fazer todos os dias um bom dia, essa é a mais elevada das artes. Henry David Thoreau. É isso aí. Depende de nós, né? Muito de nós. Não é totalmente, mas depende muito de nós, né? Ser sábio no momento presente não lhe dá o direito de ser um idiota no momento seguinte, e muito menos lhe dá imunidade das consequências. Disciplina sempre. Faça boas escolhas. É isso aí, meus amigos. Quando eu falo de idiota aqui, é porque muitas vezes a gente ganha hoje, ganha amanhã, ganha depois de amanhã e ganha todo dia, e aí chega o dia que a gente vai e perde tudo. Ou seja, não tem nada garantido, meus amigos, tá? Não adianta ser sábio hoje e amanhã ser um idiota, né? Fazer a coisa toda errada, porque eu vou perder tudo que eu ganhei. E às vezes perder até o que eu tinha, tá? Então todo dia a gente precisa ter concentração, tá? Todo dia a gente tem que ter boas raízes, como eu comento sempre, né? Boas raízes, tá? Boas raízes. Olha, imersão, estudo sempre, tá bom? Não é porque você está há décadas no mercado, eu estou há 30 anos no mercado, que eu não estude, eu estudo sempre, eu conheço gente muito mais experiente do que eu, que também faz o mesmo, ou até mais talvez do que eu, que estuda muito, continua estudando muito, tá? Ter equilíbrio, ter disciplina, nós falamos do tripé da disciplina, ter autocrítica de forma realista, você não pode se considerar o bonzão nem o pior de todos, você precisa se olhar com realidade, para que você possa se dar a oportunidade de melhorar onde for preciso, né? Precisa acreditar, porque a gente só vai para onde a gente está olhando. A gente precisa acreditar que vai chegar naquele objetivo. Precisa ter humildade, né? Olha, não é coisa para gente prepotente, tá? Por mais que existam pessoas prepotentes no mercado, em boa parte das vezes essas pessoas vão cair por conta do próprio peso da sua prepotência. Então cuidado, tá? Precisa ter perseverança, tá? Muitas vezes eu sei que está difícil e que dá vontade de desistir. Mas só chega lá, meus amigos, quem não desiste, né? Água fura pedra. Precisa ter gratidão, porque gratidão para mim é uma das formas de bom caráter, tá? Precisa ter paciência, né? Paciência e perseverança andam bem par e passos, né, meus amigos? Precisa sim, uma das maiores habilidades que eu acho que qualquer ser humano deve desenvolver na vida. A habilidade de fazer boas escolhas, tá? Precisa ter atitude vencedora. A atitude vencedora engloba muito, né? De muita coisa, tá? Então assim, meus amigos, tendo boas raízes, né?
que é o que ninguém está vendo, ou seja, é aquela parte do iceberg que ninguém viu lá, mas que você está fazendo, dos finais de semana que você está estudando, das noites, depois do mercado, como eu agora. O mercado já fechou, podia estar descansando com a família, etc, etc. Não. Vim aqui estudar e produzir esse vídeo, que nada mais é também do que o compartilhamento de um estudo que eu estou fazendo, né? De qualquer forma, eu ia olhar Bradesco. A questão é claro que dá muito mais trabalho produzir um vídeo, né? Mas ao mesmo tempo me dá o prêmio, né? De eu ter feito algo de bom para alguém, né? Espero que aproveitem. Espero que seja bom de verdade para vocês, tá? Então tudo que está abaixo aqui, ó, meus amigos, ó, é o arcabouço, né, do sucesso com consistência, tá? Sem as raízes, a gente não tem frutos, né? Sem raízes, a gente não tem uma planta saudável, né, da nossa vida. E essa planta nada mais é do que o resultado nosso da vida, né? Da vida, do mercado, de tudo. Tá bom? Então cuidem bem de suas raízes, por favor. Muito obrigado a todos. Eu espero ter transmitido algo de bom mais uma vez aqui para vocês, que faça vocês, que transforme, né, que traga transformação para melhor, né? O que a gente procura aqui todo dia é o Kaizen, né, o melhoramento contínuo, tá? Essa é a nossa filosofia, tá? E o melhoramento contínuo para quê? Para viver em alto nível, tá? Em todas as coisas, tá? Viver em alto nível. Espero ter incutido em vocês mais algo aqui a respeito disso. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os